voltando aqui ao nosso projeto, a gente vai agora, através do CEP, buscar o endereço e preencher isso na nossa tela lá de cadastro. Então, para isso a gente vai abrir a nossa space aqui de Airbnb. Beleza, aqui está a nossa tela de cadastro, né? Aqui a parte etapa 4, que é onde fica o endereço. E nesse campo aqui onde o usuário vai digitar o CEP, a gente vai fazer uma onChange. Então, quando o usuário alterar o CEP, ele vai fazer uma ação. Que ação é essa? A gente vai criar uma nova, que é justamente para consultar o nosso web service lá de CEPs, através do CEP e retornar o endereço. A partir desse retorno, a gente vai preencher as informações aqui no nosso cadastro. Então, ele já criou aqui uma action de onChange. A gente só vai renomear ela aqui para ficar mais fácil de identificar. Então, vai ser um onChange CEP. Então, agora a gente vai aqui nas dependências, né? A gente vai fazer uma dependência com a nossa space de service, que é aqui justamente onde a gente tinha criado a nossa get endereço by CEP. Então, a gente aplica aqui a dependência. Ele automaticamente aqui já aparece nas nossas server actions, aparece a nossa action de CEP. Então a gente vai arrastar aqui para nossa lógica de onChange. O preenchimento do CEP a gente vai buscar no campo a variável onde a gente está guardando o nosso valor de CEP lá. Então que seria essa. Para confirmar, a gente pode ir na tela e buscar o mesmo campo que a gente preencheu aqui na nossa variável. Então a gente pode copiar essa variável e colocar ela lá dentro. Então a gente sabe que vai estar usando exatamente a mesma variável aqui para retornar o CEP. Depois que a gente já preencheu ali o CEP, a gente pode dar um assign. Então a gente vai atribuir os valores que retornarem do nosso web service, a gente vai atribuir para os campos da tela, né? Então a gente vai começar com o próprio CEP, a gente vai retornar ele do nosso get endereço by CEP. Outro campo que a gente tem aqui é o logradouro, é outro campo que a gente também já tem aqui no CEP. O número o usuário vai preencher. O bairro a gente tem lá também, bairro. O que mais que a gente tem? Complemento o usuário vai digitar. A cidade a gente busca de lá também, do nosso web service. Então a cidade. O estado vai vir preenchido lá do web service também, que é o F. O que mais que tem? País. País a gente vai preencher fixo aqui. Brasil, ele não retorna lá do web service, que poderia fazer uma lógica aqui, criar os países em uma tabela separada, mas por enquanto a gente vai deixar só assim fixo o Brasil mesmo, para o nosso exemplo, né? E outra coisa que a gente vai ter que fazer é atualizar esses campos lá na tela agora que eles já foram preenchidos, né? Então a gente vai voltar na nossa tela de cadastro aqui, vai nomear o nosso container de endereço aqui, se já não tiver nomeado. Container. Vamos ver aqui. Esse container campus aqui, vou botar container campus endereço. Vou renomear ele para container campus endereço. E aí na nossa action, nós vamos atualizar a tela, só aquela partezinha do endereço, conforme os campos que a gente preencheu. Beleza, agora basicamente é isso que a gente precisa para consumir lá o nosso serviço que a gente tinha criado. Então eu vou estar passando o CEP que o usuário preencheu, vai retornar as informações do web service
e a gente vai preencher nos campos ali determinados da tela. Então eu vou publicar e a gente vai testar aqui, ver se vai funcionar. Então, acessando a nossa aplicação aqui, eu estou passando o ID de hospedagem 2, né? É uma hospedagem que foi cadastrada aqui e o ID dela é o número 2. Então eu posso, como a gente viu nos outros vídeos, passar o ID da hospedagem aqui na URL para a gente acessar um registro específico. Então ele já retornou com os tipos de espaço. Esse aqui é um probleminha que está acontecendo, a gente já vai resolver aqui agora. Que quando a gente altera a etapa, a gente está preenchendo a variável aqui de tipo de propriedade, né, através da propriedade específica, só que a gente não está atualizando os registros da tabela que busca as propriedades, os tipos de propriedade. Então o que faltou aqui é a gente só fazer um refresh dessas informações, e isso é um detalhe que estava faltando aqui, que eu acabei de corrigir. Então a gente pode publicar aqui de novo. Então a gente vai voltar aqui a atualizar a página com a hospedagem 2, que não estava funcionando. A gente continua e agora sim ele veio preenchido aqui corretamente e com as opções caso o usuário queira modificar. Então, continuando aqui, número de hóspedes, já veio tudo carregado. Vou continuar. E aqui ele já carregou automaticamente aqui o que a gente tinha preenchido anteriormente, né? Claro, são informações fictícias lá que eu tinha preenchido. Mas agora a gente vai testar incluindo um CEP, que é válido, né? Então a gente vai aqui selecionar o CEP, ele automaticamente já identificou o endereço, o número aqui, ele trouxe o número que a gente já tinha preenchido, trouxe a rua, o bairro, a cidade e o estado. Então se eu selecionar um outro CEP aqui, ele automaticamente já identificou Rua Almirante Gonçalves, Copacabana, Rio de Janeiro. Se eu trocar para um outro CEP, ele automaticamente já identificou e trouxe as informações. Então, cada vez que o usuário digitar um CEP aqui, ele vai retornar as informações lá do nosso web service, lá do via CEP. E se eu digitar um CEP que não é válido, ele vai simplesmente apagar as informações que são dinâmicas lá que retornam do web service. Na parte de consumo e do cadastro ali do endereço, acredito que ficou já ok. A gente pode aqui continuar, ele vai salvar o registro e continuar preenchendo as próximas etapas. Se eu voltar aqui, ele já salvou automaticamente as informações que a gente tinha digitado a partir do CEP. Outra dica importante aqui, para quando a gente for procurar um problema na nossa aplicação, a gente não sabe aonde que está tendo falha na aplicação, a gente pode fazer um debug. O debug ele é uma execução passo a passo aqui do nosso programa e a gente consegue ver tudo que está acontecendo ali, né, por baixo da tela, né, digamos assim. Então a gente pode vir aqui no nosso fluxo, né, de ação. A gente pode aqui clicar com o botão direito e adicionar um breakpoint, né, um ponto de parada, que a gente, toda vez que ele passar por aqui, ele vai parar e vai ficar esperando que a gente siga o passo a passo para ele. Então a gente pode adicionar aqui um breakpoint, eu vou mostrar isso agora. Então a gente clica aqui com o botão direito, adiciona um breakpoint. Aqui eu já tinha um cadastrado, vou apagar, deixar só esse. O módulo aqui é da origem da nossa aplicação, da onde que a gente vai chamar essa ação. Então poderia ser uma outra aplicação aqui, um outro space que tivesse referência com esse módulo, mas a gente está utilizando através desse módulo mesmo, né? Então
Aqui eu vou iniciar o debug, né? Botão Start Debug. A partir desse momento, toda vez que a aplicação fizer uma chamada nessa função de onChange, CEP, ele vai ficar parado aqui esperando. Isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou colocar um outro CEP aqui. Alterei. Aqui é o nosso Service Studio. Já ficou apitando para avisar que a gente está parado ali em uma ação. Então aqui a gente tem duas formas de navegar aqui. Então tem duas teclas aqui que a gente usa bastante, o F10 e o F11, que a gente vai navegar aqui dentro. Então duas teclas aqui de navegação. O F10 ele vai avançando a cada etapa que ele vai avançar, e o F11 ele vai mostrar exatamente o preenchimento de todas as informações aqui. Então ele vai passando até por dentro dos assigns aqui, ele vai passando um por um. Então a gente vai apertar aqui o F10, ele vai pular para essa ação. Então ó, foi o CEP que a gente preencheu lá, o 310, final 310. Ele está passando essa informação para dentro da nossa action de CEP. Eu dei um F10, ele retornou aqui, ó. Então no get endereço by CEP, que é a nossa action, ele retornou que não existe erro, mensagem de erro em branco. O endereço aqui, ó, ele já retornou o CEP, retornou o logradouro, complemento não tem, bairro, cidade e o F. Ele já retornou, identificou essas informações e retornou aqui. E o que a gente está fazendo no próximo passo nesse assign? Pegando o resultado que nos retornou aqui nessa variável de endereço e está atribuindo ela aos campos lá da nossa tela. Então se eu der um F11, ele vai atribuindo 1 a 1 aqui. Ó, ele vai atribuindo 1 a 1. E se eu der um F10, ele vai passar para o próximo passo aqui, que é a atualização da tela. Depois que ele fez a atualização da tela, ele foi para o end aqui, né, para o final. Se eu der mais um F10, ele saiu do debug porque ele terminou essa ação que a gente estava controlando aqui. Se eu voltar para a tela, ele já preencheu as informações e fez a atualização. Então o debug a gente utiliza bastante para quando estiver desenvolvendo e testar alguma solução que a gente está tendo falha ou que a gente quer saber como ela está funcionando no detalhe. Então a gente tem essa opção aqui de debug que ajuda bastante a vida do desenvolvedor, né? Depois que eu fizer o debug, o ideal é sempre a gente fazer o stop aqui. Não fique ativo esse debug e toda vez que a gente passe por aquela ação ali, né, de CEP, ele cai aqui dentro, né? Então nem sempre a gente vai querer que caia aqui a execução do nosso debug. Então a gente vem aqui, dá um stop. Então agora se eu trocar o CEP aqui, ele já identificou aqui a nova rua, mas não passou aqui por dentro do Service Studio, né?